Oi, gente, entramos aqui para a nossa oficina, totalmente caseira, né? Aqui montada na sala de casa. Espero que dê tudo certo, né? Estamos aqui na expectativa. Primeiro, né, eu sou a Carla Panini, sou artista plástica, sou professora de artes. É um grande prazer estar participando desse projeto lindo, né, do Eu Cuido da Cultura, desse grupo tão bacana, né, que está aí lutando para que as coisas possam ocorrer dentro desse cenário cultural. Esse esquenta, né, para o edital aí, essa espera, né, para que isso ocorra, é algo muito grandioso, porque cultura gera muito emprego, cultura cria uma diversidade de profissões, é um leque tão grande de pessoas que se incluem dentro desse nicho, né, e que estão precisando dessa assistência agora. A gente sabe que as pessoas estão tentando, estão lutando, né, e a gente aguarda aí que tudo dê certo, que tudo fique bem. Então hoje na nossa oficina a gente vai falar um pouquinho de desenho, a gente vai trabalhar com desenho. O tempo é meio curto, né? 1 hora para a gente poder fazer uma aula, então eu vou tentar me ater às informações mais relevantes aí sobre o nosso tema, que são formas orgânicas, tá? Essa apresentação eu estou estendendo um pouquinho para dar tempo do pessoal ir chegando, né? Para a gente poder começar juntos aqui a nossa aulinha. Tá aqui no improviso alguns desenhos, né? Alguns trabalhos meus, alguns esboços, alguns já viraram tela, outros ainda não, né? Mas aqui tem alguns desenhos para a gente poder depois falar um pouquinho sobre essa questão das formas orgânicas também. Então é um grande prazer estar participando desse esquenta, dessa virada linda que começou ontem, né? Muito prazer de recebê-los todos aqui no meu canal e eu espero que dê tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos falar um pouquinho de cores, né? Oi, Ana. A gente vai falar um pouquinho a respeito de como a gente trabalha com cores no nosso desenho. Então eu coloquei aqui um círculo cromático, tá? Então nesse círculo cromático ele é como se fosse uma tabela, tá? É uma tabela de cores para a gente se organizar e saber um pouquinho como que a gente pode utilizar essas cores dentro do nosso desenho. Então a gente tem aqui as cores primárias, tá bom? Aqui no centro do círculo, a gente tem as secundárias aqui ao redor e aqui em volta a gente tem primárias, terciárias, secundárias, primárias, secundárias, terciárias, tá? Então a gente tem aí essas opções para a gente poder encontrar, né, ali qual gama de cores que a gente quer trabalhar na nossa criação artística, né? E as cores elas têm esse poder, né, de envolver a gente dentro daquela obra, de fazer com que a gente sinta determinadas sensações e sentimentos, né? E isso é muito bacana, a gente ter essa ligação, né, do nosso cérebro com os nossos sentimentos e poder transmitir isso através das obras de arte, tá bom? Então, ó, sempre as cores secundárias vão ser formadas por duas primárias, tá? Então, duas primárias vão formando umas secundárias e a junção de uma primária com uma secundária a gente vai ter as terciárias. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o azul uma primária, o verde uma secundária, e aí nós temos aqui um azul mais esverdeado, né, que seria uma cor terciária. Uma coisa que a gente pode observar no círculo cromático também são as cores análogas e as cores complementares. Então, cores análogas, as vizinhas, tá? Quanto mais próxima, mais parecida elas são. Então, aí a gente tem uma gama de cores que são mais homogêneas, né? Elas conseguem se misturar mais facilmente, a gente tem ali uma visão mais sutil, mais suave, com degradês. Então essas são as cores análogas, as cores que são vizinhas. A gente sempre vai pegar as que são vizinhas umas das outras aqui, aí elas são análogas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Quando a gente pega, por exemplo, aqui, ó, essa cartelinha de lápis, tá? A gente tem aqui, ó, uma transição que ela vai acontecendo em degradê. E isso são cores análogas, tá bom? Se a gente pega, por exemplo, como nessa outra cartelinha aqui, ó, a gente pega, por exemplo, o verde, né, com os tons de avermelhados e os tons de verde, a gente vai ter cores complementares, ou seja, elas são cores contrastantes, são cores opostas, tá? E isso a gente enxerga aqui no círculo, ó. O que está no oposto são as cores complementares. Por que elas são complementares? Para eu ter um parzinho de cor complementar, eu tenho uma cor primária e uma cor secundária. E elas são complementares porque na composição dessa cor secundária não tem nada da primária, do par dela. Então, por exemplo, para fazer verde, que cor que eu vou usar? O azul e o amarelo. Qual que sobrou? O vermelho. Então, automaticamente, o vermelho é a cor complementar do verde. Para eu fazer o roxo, eu vou usar
o azul e o vermelho. Então a cor complementar do roxo é o amarelo, é a que sobrou. E assim por diante, a mesma coisa com o laranja e o azul. Então elas sempre vão estar na direção oposta aqui do círculo, tá? Então isso aqui para a gente compreender um pouquinho das cores de acordo com a intenção que a gente quer dar para a nossa obra. Vamos olhar um pouquinho aqui, alguns artistas famosos, né, que usaram esse tipo de ação ali dentro das suas obras, tá? Eu vou pegar aqui uma obra do Matisse, que é bastante conhecida, aonde a gente tem um uso de cores complementares, né, bem presente, ó, tá vendo? Os laranjas bem avermelhados, né, com os tons de verde, e conforme ele vai perdendo um pouco desse tom avermelhado e vai ficando um laranja mais puro, a gente tem o contraste com o azul. Então, olha só como a gente tem uma cor bem vibrante nessa obra, tá? Então, aqui ele usou contrastes, cores complementares. E uma coisa que nós vamos falar daqui a pouquinho são das formas. Olha a questão das formas dessa figura. Guarda bem elas aí, que depois a gente vai falar um pouquinho delas. Oi, Marlene, seja bem-vinda. Obrigada pela participação. Então, ó. Uma outra coisa que a gente também pode usar na divisão das cores é a questão de cores frias e cores quentes, tá? As cores frias, elas vão dar no nosso desenho, na nossa pintura, uma sensação de leveza, de sutileza, de frescor, de sossego, tá? Então a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade no nosso desenho, tá bom? Aí, quando a gente tem as cores mais quentes, a gente vai ter algo mais efervescente, mais movimentado, a gente vai ter algo mais visceral, mais alegre, com mais movimento, né? Aí a gente tem essa diferença entre as cores frias e as cores quentes. Vamos dar uma olhadinha no trabalho do Monet aqui, para vocês verem um pouquinho sobre isso. Ó, beijo, Luísa, Fifi, né? Tá lá em São Manuel, na casa do papai, Tice, Ju, Manu, Vaguinho, todo mundo aí também participando aí da live, muito obrigada. Ó, aqui nós temos uma composição do Monet. Na verdade, essa é a primeira obra considerada impressionista, né? Foi por causa dela que veio o nome do movimento. Então, ó, impressão sol nascente. Olha como as cores utilizadas nessa obra, elas são análogas, ou seja, elas são cores parecidas. A gente tem um degradê de cores parecidos, tá bom? E a gente tem cores quentes. Olha como elas são vibrantes, né? Como a gente tem essa sensação do calor do sol olhando a obra, tá? E aí, a gente tem aqui uma outra obra do Monet, chamada Camille Gianna Collina. E olha só que bacana como a gente tem uma gama de cores análogas frias. Só os verdes, os azuis, né? Eu cuido da arte, é isso? Então, prazer, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem aí da aulinha. Então, olha a diferença, né? Da obra aqui do Impressão Sol Nascente para a obra da Camille aqui com cores mais frias, tá bom? Então esse comecinho aí foi uma explicação bem rapidinha, bem básica, né, sobre cores. A gente poderia falar muito mais coisas sobre cores, né? Eu cuido da cultura, agora sim. Meu marido que está de assistente aqui, viu? Ele que montou toda a parafernália aqui pra mim, colocou a TV aqui para poder ir digitando no Word aqui para eu ir vendo quem está entrando, para poder falar oi pro pessoal. Eu cuido da cultura. Gente, valeu por fazer parte, né, dessa turma aí que está tão envolvida, tá bom? Beijão, filha. Então, cores fechamos aqui, ok? Para dar tempo da gente desenhar, senão não vai sobrar muito tempo. Então, vamos lá. Tirar aqui meu círculo cromático. Agora nós vamos falar de formas orgânicas, que é o foco dessa oficina, tá bom? Eu adoro trabalhar com formas orgânicas. Eu acho que eu tenho essa coisa daquilo que se transforma, né? Daquilo que é mutável. Então, eu gosto muito mais de formas orgânicas do que de formas geométricas, tá bom? Então aqui nós vamos trabalhar um pouquinho, falando um pouquinho sobre o que são formas orgânicas. Eu acho que vocês observando aqui alguns desses desenhos, vocês já conseguem ter um pouquinho, né, dessa noção. Obrigada, Leandro, valeu. A gente tem aqui, geralmente quando a gente fala de formas orgânicas, a gente está falando de tudo aquilo que vem de organismo, né? Aquilo que não tem uma forma definida. Então pensa, por exemplo, na gota de água que escorre, naquilo que tem movimento, nas linhas femininas. Ai, Paloma, linda, saudade. A pronta com saudade, amor. Isadora, ai, que delícia que os alunos entram. Aí a gente tem aqui
A professora besta que vai chorar no meio da oficina. Então vamos lá, focando. Então quando a gente fala de formas orgânicas, a gente vai ter essa questão do malemolente, daquela coisa que vai transcendendo, que vai se modificando. Então, como eu falei, a gota da água, o tronco da árvore, né, que vai ter nas raízes, as linhas do corpo feminino, o cabelo, tudo aquilo que é célula, né? As células, elas se modificam, elas se transformam, tá? Então a gente tem aqui, Bernadette Fantin, mãe da Bia, obrigada. A gente tem aqui todos esses elementos, né, que vão dar pra gente uma maneira diferente de desenhar. Para a gente trabalhar com formas orgânicas, a gente não tem que ser o as do desenho, né? A gente não precisa ter uma técnica absurda de desenho real, né? A gente consegue trabalhar com formas orgânicas de uma forma muito tranquila e muito criativa, tá? Então a gente pode brincar com as formas. Por exemplo, a gente tem mania de desenhar coração, né? Assim, quando a gente vai fazer um coração, a gente vai lá e faz aquele coraçãozinho, né? Assim, normal, né? Mas se eu fosse pegar esse coração e deixar ele um pouco mais orgânico, se vocês estiverem com papel aí, tá? Papel branco, pode começar a rabiscar, tá? A gente vai começar a fazer algumas experiências com traços, tá bom? Então, ó, a gente vai fazer aqui assim, ó, novas formas. Olha quantas maneiras, né, que eu posso estar trabalhando esse coração de maneira que fique algo mais orgânico. A gente pode trabalhar também, por exemplo, um rosto, né? De uma forma mais simples, né? A gente pode estar fazendo, passando por esse coração, outras formas mais onduladas, né? Então isso tudo vai dando essa sensação de organismo, né? Daquilo que está na natureza, daquilo que está na terra, daquilo que está, né, no universo. Então toda essa questão do cosmos, a gente vai conseguindo ter esse trabalho aonde a gente vai mesclando, né, essas formas e criando elementos para que a gente possa fazer um desenho de uma forma muito mais livre, tá? Então, ó, se vocês repararem, as minhas figuras, a maioria delas não tem rosto, né? Eu trabalho com essa, apesar de que algumas eu coloco, ó, a gente tem aqui desenho já com rosto, né, com traços. Aqui a gente já tem formas bem orgânicas, né, são linhas bem mais leves, mais livres. Essa daqui totalmente orgânica, né? Então a gente vai criando. Então, por exemplo, eu tenho muito o hábito de criar, por exemplo, o rosto, tá? Aí a gente vai puxando aqui o restante desse rosto, e aí você vai colocando ali os fios do cabelo. Esse cabelo vai virando folhagens, né, que vai virando, vai acrescentando flores, e a gente vai crescendo isso com esses elementos, né, colocando ali, obrigada Manu, beijo, a gente vai colocando ali esses elementos todos, né. Então, ó, lembrem-se sempre de linhas curvas na hora de fazer formas orgânicas, sejam elas mais sinuosas, tá? Sejam elas mais leves. Então essa linha curva, ela está muito presente dentro da forma orgânica. A gente sempre vai trabalhar com ela. Eu vou mostrar um pouquinho agora uma outra obra de um artista para vocês perceberem a diferença. Então, ó, como eu tinha falado, a gente tem aqui o Matisse, né, com aquela obra que eu falei das cores. Então, olha como as linhas dessa obra são orgânicas. Olha como ela vai interagindo, interligando, parece uma raiz, parece um tronco, né? Olha como a gente percebe essa questão do orgânico dentro dessa obra do Matisse. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Aí a gente vai olhar agora uma obra do Picasso. Olha como é diferente na obra geométrica, né? Quando a gente tem linhas mais retas, quando a gente tem falta, né, esse movimento, falta essa coisa de se entrelaçar, tá? Então essa é a diferença, tá, das formas geométricas para as formas orgânicas. Hoje na arquitetura, os arquitetos estão trabalhando muito com essa questão das formas orgânicas também, nas construções, né? Fazer sacadas mais curvas, trabalhar com linhas mais arredondadas nas construções, né? Isso está bem em alta agora também, quando se fala em arquitetura. Aí a gente tem, olha, a gente percebe bem a diferença, né, ó, desse Picasso para o Matisse, tá? Eu separei também um outro artista,
isso. Quem é meu aluno, quem me conhece, sabe que eu nem gosto, né? Não tenho nem um pouquinho de afinidade com o trabalho dele, né? Nada, né? Aqui na minha camiseta não dá para perceber nada, né? A aguinha não percebe nada, né? O quanto eu gosto desse artista. Então eu separei aqui, tanto que o livro dele tá mais surradinho, né? Tá com a capa já toda suja, manchada de tinta, né? Porque é o que eu mais sempre tô ali consultando, olhando. Então eu sou realmente, gosto muito do trabalho do Van Gogh, sou apaixonada pelas criações dele. Então olha aqui, ó, a gente tem um trabalho totalmente geométrico, né? Olha as linhas aqui, tá bom? Aí a gente tem aqui um outro trabalho totalmente orgânico, né? Totalmente com formas orgânicas, tá? Então, assim, gente, desculpa aí se a imagem está picotando um pouquinho, como eu falei, é bem, né, a gente está fazendo de uma forma caseira, estamos aí com uma parafernália toda montada, baixamos vários programas para testar, mas ainda assim pode, né, acontecer aí de dar uma picotadinha, né, questão de internet e tudo mais, tá? E aqui nós temos então a questão das formas orgânicas. Então olha as linhas arredondadas, olha aqui esse cipreste, né, com as linhas subindo aqui, né, bem fluidas, né, não tem uma forma regular, não tem uma forma que se repete, né, não, ela é livre, né, a forma ela vai acontecendo. Ó, aqui a gente tem alguns exemplos, né, aqui do desenho, olha só as marcas das pinceladas, né, olha como vai se trabalhando, né, essa curvatura da linha. Então, sempre que vocês pensarem em formas orgânicas, lembrem-se bastante dessa questão da linha mais curva, mais ondulada, tá? Então, vamos lá, vou tirar essa folha daqui. Vamos lá, então. Então, eu separei alguns lápis de cor, pedi para que vocês tivessem aí em mãos também, né? Alguns lápis de cor, né? Tivessem ali um papel que você queira desenhar, pode ser sulfite, pode ser canson, pode ser folha de caderno de linho, o papel que você tiver aí para todo mundo poder participar. E aí agora a gente vai começar a criar, vamos colocar um pouquinho em prática, né? Isso que a gente viu aí sobre a questão das formas orgânicas. Então, ó, eu vou deixar para que vocês, né, reflitam, pensem num tema. Tá? Então, tem algumas sugestões aqui, ó, eu gosto, olho é bem legal para se trabalhar daí com linhas, né? Caminhos e pessoas também, a gente tem essas folhagens, gotas, né? A gente tem aqui, ó, nesse aqui várias gotas também caindo, aqui a gente tem essa questão da borboleta, da transformação, a música, né? O som, as pessoas que estão ao seu redor. Então, assim, tentem pensar num tema para poder criar ali a sua obra, o seu desenho. Quem quiser se inspirar em alguma coisa também que eu vá fazer, né, aqui também pode, né, só para a gente poder brincar um pouquinho com essa questão das cores e das formas nessa oficina de hoje. Eu vou começar fazendo, né, assim, como se fosse um formato de um rosto e vou puxar essas linhas mais orgânicas ali, criando como se fossem plantas, né, raízes, alguma coisa desse tipo para a gente poder desenhar um pouquinho. Então vamos lá. Então, ó, a gente vai começar aqui com um oval, não precisa finalizar, não tenha preocupação do traço ser perfeito, tá? Eu tô fazendo com a canetinha, gente, por conta de vocês enxergarem melhor no vídeo, tá? É óbvio que eu prefiro desenhar muito mais com lápis, porque a gente consegue ir mexendo, apagando, voltando, né? Quando a gente não gosta muito do traço, mas aí eu tô fazendo com a caneta mais escura, justamente para vocês poderem ter essa visualização melhor aí, tá legal? Fiz aqui, daqui vai sair o meu rosto, aqui está representando o meu rosto, tá? Aí eu vou começar aqui, vou fazer uma linha de pescoço também. E a partir daqui, eu já vou começar a vir com as minhas formas mais orgânicas, já vou começar a trabalhar, né, essa sensação daquilo que se transforma, daquilo que se movimenta, tá? Então, ó, vamos começar aqui com os cabelos. Bem livre, tá? Podem ir fazendo. Depois eu gostaria que vocês me mandassem, postassem aí no canal, se for possível, postar a imagem nos comentários. Eu não sei se é ou não, né? Mas eu gostaria que vocês colocassem aí pra mim. Pode me enviar também no direct ali do Instagram, né? Me mandar no Messenger do Face. Gente, lembrando, né? Quem ainda não é inscrito no Vamos Falar de Arte, se inscreva, né? Se inscrevam também aí nos canais do Eu Cuido da Cultura.
No meu canal eu procuro sempre falar um pouquinho das minhas aulas, falar de alguns movimentos artísticos. A gente vai modificando um pouquinho esses temas, falar também logo de alguns artistas específicos, né, fazer algumas aulas mais práticas. Mas é um canal que está em construção, né? Começou aí com a pandemia, né? A gente que é professor teve que se adaptar, teve que mudar, né, ali a nossa forma de trabalho para poder dar conta de passar o conteúdo para os nossos alunos e que eles não tivessem uma grande perda, né, durante esse período. E o canal surgiu por conta disso, mas aí está tendo uma aceitação muito legal, estou recebendo uns recadinhos bem bonitinhos aí do pessoal que nem é meu aluno, mas está ali entrando no canal. Então quem ainda não é inscrito, se inscreva, né? Aproveite aí para conhecer um pouquinho, falar um pouquinho de arte aí junto comigo. Então, ó, vamos lá, continuando aqui com as nossas formas. E vamos brincando com as formas, pode deixar acontecer, tá? Ó, vai deixando a linha vir. A gente pode acrescentar também aqui dentro desse rosto também algumas formas mais orgânicas, né? Para depois a gente poder colorir ele e trabalhar essas formas e essas cores também. Então, ó, vamos lá, continuando aqui. Eu vou dar uma continuada aqui nesse dorso, né, aqui, do pescoço dela. Então, ó, aqui a gente já tem, né, a base da nossa criação. Agora eu vou colocar um pouquinho de flores, de folhas, né, ou de formas que lembrem flores e folhas. Não precisa ser desenhado certinho, nada disso não, tá bom? Ó, então a gente pode fazer uns espirais aqui, ó, para fazer os miolinhos das flores e umas pétalas bem fluidas, né, assim, bem riscadas. Bom, ó, vamos colocar mais flores aqui. Vamos colocar folhas. Então é como se ela fosse aí uma mãe natureza, né? Um ser ali da natureza, cheio de formas orgânicas, cheio de vida. Vamos lá. Pode o quanto você achar, o quanto você gostar, o quanto você quiser ir colocando de formas. Você pode fazer mandalas, espirais, né? Pode trabalhar ali da forma que você quiser, tá bom? Aí a gente vai começar a brincar com as cores, né? Então, que tipo de cor que eu quero nesse desenho? Eu quero cores mais análogas, ou seja, eu quero cores mais parecidas? Será que eu vou fazer ela em cores mais frias ou cores mais quentes, tá? Cada um vai escolher aí de acordo com a sua personagem criada, né? Como que você vai colocar, como que você vai brincar aí com essas cores. Eu acho que eu vou trabalhar o ser mesmo, ela com cores um pouco mais quentes e depois trabalhar o contraste aqui nessas figuras que eu criei, esse cabelo todo esvoaçante, essas formas todas aqui ao redor dela, tá bom? Então vamos lá, vou começar. Então, ó, eu tenho o hábito, tá, de trabalhar com lápis de cor, sempre meio que usando degradê. Eu gosto bastante desse tipo de pintura, então eu gosto de escurecer as bordas. E aí a gente vai clareando. Gente, meu traço tá grosseiro, assim, por conta do uso da canetinha, tá? Dessa caneta ponta grossa, para vocês poderem enxergar aí o desenho. Então, se ele tivesse sendo feito no lápis, ele estaria um pouco mais delicado. Então eu vou fazer essa mistura. Gente, se alguém tiver dúvida, se alguém quiser que eu repita alguma coisa, só colocando no comentário aí, tá? Que o Bu tá passando aqui pra mim os recadinhos dos comentários. Então, ó, tá vendo? Esse degradê, ele vai dando um efeito de volume na hora que a gente vai pintando. Então, a gente vai escurecendo mais as bordas e vai deixando a mão mais leve ali no centro, tá? Então, vamos lá. Vou pegar um tom de laranja aqui. Que eu vou manter as análogas mais quentes aqui dentro dela. E depois a gente vai brincando com as cores mais frias ao redor. Deixar o nosso domingo mais colorido, né? Deixar esse domingo dentro de casa
um pouquinho mais feliz aí com as nossas cores. Gente, continue acompanhando a programação toda, né? Vai até às 8 da noite hoje a programação da virada. Ontem já foi lindo, teve muita coisa legal, muita música, né? Muita poesia, muito teatro, muita dança. E hoje continua. Bom, tem seu Antônio no fim da tarde também. Tem muita coisa legal aí. Abraço para os meninos aí do seu Antônio. Galerinha bem bacana. Parabéns a todos os artistas que estão aí se apresentando, fazendo as suas lives, né, dentro das nossas dificuldades todas tecnológicas, né, que nem todo mundo tem aí uma habilidade, né. Deixa eu ver, tem recadinho, peraí. A gente tá picotando um pouquinho, eu sei disso, tá? É porque é bem artesanal mesmo. A gente tá tentando aí, né, fazer da melhor forma possível. Eu sei que tá dando uma picotadinha, tá? Então aí a Sara perguntou, né, a respeito do picote, é por conta, né, da internet, equipamento, né? Fez toda uma transição ali do equipamento e tudo mais. Olha, a Carol entrou, Carol, minha irmã. Carol Panini, seja muito bem-vinda. Aproveitar aqui e deixar um beijo para Carol, que é secretária de Cultura lá em Jaú, tá também cortando um perrengue igual a gente aí para conseguir, né, a questão dos editais, a burocracia e tudo mais. Aí, em nome da Carol, estendendo também meu beijo para a Cris, aqui de Botucatu, para o seu Arnaldo Catalã, de São Manuel, né, é uma galera aí que é artista também, além de ser secretários e diretores de cultura, são artistas e eu sei que estão sofrendo aí para conseguir fazer a liberação aí dos editais todos, né, tem uma baita de uma burocracia envolvida. Carol, beijão, viu? Força aí. Então, vamos lá. Então, ó, laranja bem bonita e bem vibrante junto com esse vermelho. Vamos agora para um tom de amarelo. Gente, depois eu quero ver esses desenhos todos, tá? Por favor, me enviem. Quero ver se vocês participaram mesmo aí da oficina. Um amarelo mais puxado para o ocre um pouquinho. Ó, sempre dando esse degradezinho, que é o que dá volume, ó. Tá vendo que legal que fica? A gente vai dando uma escurecida em alguns cantos, uma escurecida nas bordas, vai deixando ali um centro um pouco mais claro, que a gente vai ter nesses encaixes, tá bom? Oba, seu Genésio também, meu sogro aí participando. Eduardo Coutrinho, valeu, muito obrigada também pela participação. Agora eu vou brincar com um amarelo já um pouco mais cítrico, tá? Um amarelo que ele já vai se assemelhando a um verde. Acho que eu vou até pegar um menos verde, senão depois vai chocar um pouquinho o que eu quero na parte externa. Então, ó. Vamos lá. Aí o que eu consigo? Como eu coloquei essas formas orgânicas aqui dentro dela, com essas cores, né, que são mais quentes, e em direções diferentes, eu consigo trabalhar em cada direção dessas cores com cores complementares, que vai dar um contraste muito legal, ou seja, entre essa figura e esse fundo. Então, por exemplo, ó, nessa região aqui eu posso começar com os tons de verde. Aqui onde eu tenho os amarelos, eu venho para os tons de roxo, tá? E aqui do laranja eu venho para os tons de azul. Então, olha que bacana, né? A gente consegue ter essa variação de cores dentro dessa figura, criando aí um espaço de contraste dentro delas, tá? Se eu quisesse que ela fosse uma figura que remetesse mais ao fogo, né? Mais ao calor, mais a algo muito alegre e tal, eu continuaria mantendo os tons quentes. Então, eu poderia usar vários tons de vermelho, vários tons de vinho, diversos tons de laranja, tá? Eu conseguiria estar trabalhando isso tudo aqui só numa única tonalidade, né? Na verdade, várias tonalidades de uma mesma cor, tá? Desculpem, fazendo a correção. Então, ó, para vocês verem, esse aqui, ó, ele foi trabalhado todo num tom, só tons quentes. Então, vermelhos, né? Uma coisa que eu gosto bastante também quando eu termino meus trabalhos é fazer essas sombrazinhas em preto, tá? Fazer esses risquinhos ali dentro desse desenho, dentro dessas cores, trabalhar um pouquinho com esse preto, que ele também vai dar essa sensação de luz e sombra, vai dar um contraste legal, vai ressaltar um pouquinho as cores. Luciana, né? Luciana Lago, vamos ver.
Deve ser mãe de aluna, pelo jeito. Ah, a filha está adorando, que legal. Obrigada, Luciana. Dona Edna, valeu por participar, muito obrigada. Vi, beijo. Beijo para as crianças, beijo para o Samuel. Valeu pela participação. Bota os meninos para desenhar aí, vamos lá. Então agora a gente vai começar aqui essa parte para vocês terem essa noção do contraste, tá? Então eu vou pegar alguns tons de verde aqui para a gente poder trabalhar. Vou pegar tons de verde diferentes. Então, ó, vou começar aqui. E aí a gente vai fazendo um degradê, a gente vai pegando outros tons de verde. Meu marido colocou aqui, agora você chora, porque é minha irmã, pelo recadinho dela aí, viu? Também te amo, já vi, não vou chorar, não, vou me concentrar aqui. Então aí eu vou pegar um outro tom de verde para trabalhar aqui com as cores também, tá? Com essa mistura, né? Essa fusão de cores. Olha que efeito legal que dá quando a gente pega dois tons ali, né, de uma mesma cor. Então o verde é a cor e os tons são variados, tá bom? Então vamos lá. Ó, aqui a gente, olha como já deu um volume aqui, ó. Tá vendo? Como parece que a gente tem uma reentrância aqui, tá bom? Manda beijo pra quem? Vamos ver. Beijo, Ju! Eu tinha mandado no começo, mais um então. Beijo, Juju! Gente, eu nunca tinha feito trabalho ao vivo, assim, viu? Os vídeos estão todos gravados, então, assim, tá sendo algo muito diferente, entendeu? Essa experiência de ter esse contato ao vivo. Ah, e outra coisa, esse vídeo aqui, essa aulinha vai ficar disponível no canal também, tá bom? Não vamos falar de arte. Então, quem quiser depois, para rever, né, entra lá, espia, né? Dá para refazer o trabalho, rever aquela teoriazinha ali das cores. Então, ó, vamos lá. Aqui, ó, eu vou começar a vir com um pouco de roxo por conta desse amarelo, que eu acabei invadindo o espaço dele aqui, ó, me empolguei. Eu vou começar a trabalhar um pouquinho de roxo ali. Só que como eu quero fazer uma transição, eu vou usar antes do roxo uns tons de azul. Então eu vou para um azul mais esverdeado aqui um pouquinho, já começar aqui, ó, com esse azul já um pouco com um tom de verdinho nele. Gente, isso aqui você vai brincar com os lápis que você tiver, tá? Eu sou meio a doida da papelaria, eu adoro um lápis de cor, tá? Então eu tenho muito material, tá? Justamente por conta de gostar muito disso, né? Eu não posso ver uma caixa de lápis de cor que a pessoa já tá indo atrás. Mas, assim, se tiver uma caixa de lápis de cor com 12 cores, você consegue fazer um trabalho muito legal. Se você tiver 2 cores, você consegue fazer um trabalho muito legal. Então, assim, tudo vai da criatividade, tá? O material, é óbvio que é gostoso quando a gente gosta, né, de arte, gosta de pintura, ter ali disponível várias cores. É lógico que é muito gostoso, mas nem sempre isso é 100% necessário, né? Você pode brincar ali com as cores que você tem e vai, como a gente viu lá no círculo cromático, a gente vai misturando, vai fazendo ali as misturinhas de cores, ó, e vai fundindo uma cor na outra, ó, tá vendo que legal? Como a gente vai conseguindo um resultado muito bacana, ó, de cores, quando a gente vai mesclando uma cor com a outra, tá bom? Oi, Raíli, obrigada, meu amor, valeu! Vamos lá, agora nós vamos começar a vir com outro tom já, eu vou pegar ele mais voltado pro roxo, tá? Pra gente poder ir entrando com o roxo ali, que eu falei que eu quero fazer um degradê, eu não quero trabalhar com cores planas. Ó, para vocês terem uma noção do que seria isso, o trabalho do Gauguin, né, que é um artista ali do pós-impressionismo, ele trabalha com aquilo que a gente chama de cores chapadas, cores planas, tá? Então são blocos de cores, massas de cores que vão sendo colocadas lado a lado, e aí ele vai criando os seus contrastes. Aqui no caso, eu estou trabalhando já de uma forma diferente, eu estou trabalhando com degradês, tá bom? Para poder ter esse efeito um pouco mais delicado. Ó, Samuel Ramos está aí também, valeu, muito obrigada, Samuel. Ontem foi a apresentação do Samuel, a gente estava aqui na equipe de apoio também, né, vendo ali se precisava de alguma coisa, mas o Samuel já está craque em live já nem precisa de ajuda, foi facinho de estar ali de respaldo, não precisamos fazer muita coisa não. Na verdade não precisamos fazer nada, né? Só ficar ali curtindo, falando uhul, que estava muito legal a apresentação. Valeu, valeu Samuel. Então ó, agora a gente vai começar a entrar com o roxo, ó.
Vamos lá, partindo pro roxo. Gente, eu adoro essa combinação do roxo com o amarelo. Essas duas cores contrastantes, eu acho que fica muito legal. Quando a gente quer falar de contraste, assim, eu acho que essa combinação é show quando a gente trabalha ali com o roxo junto com o amarelo. Fica muito legal. Ó, tá vendo que efeito bonito que deu ali? Né? Olha esses degradês todos aqui, tá? Então a gente vai conseguindo, né, ter essa mescla de cores. O legal é isso, é não ter medo, né? Uma coisa que as pessoas elas acabam falando sempre: ai, professora, eu não sei desenhar. Professora, eu não consigo. É medo, né? Na verdade é medo da reprovação do outro, né? Começa a desenhar em casa sozinho, não precisa nem mostrar pra ninguém seus desenhos, né? Desenhar é muito bom, desenhar faz com que a gente se acalme, faz com que a gente se concentre, faz com que a gente coloque para fora o desejo de criar, né? Mostre quem a gente é, mostre as nossas tristezas, mostre os nossos medos, mostre as nossas alegrias. Então, de acordo com o nosso estado de humor, né, a gente consegue ir desenhando, né, ali e colocando para fora tudo isso. Então, aproveitem. Eu falo que todo mundo sabe desenhar. Essa história de não sei desenhar é uma mentira, porque primeira expressão que a gente teve na humanidade foi o desenho. Tá? Os homens pré-históricos, antes deles falarem, antes deles escreverem, eles desenhavam. Né? Então, coloca isso, né? Tá lá no seu DNA, lá no finalzinho, tá lá junto. Né? Então, usa isso. Para com essa história de não sei desenhar, porque é mentira. Ah, professora, eu só sei fazer homem palitinho. Começa a entortar esses palitinhos. Aqui, ó. É tudo homem palitinho, né? Você vai fazendo e vai ali arredondando e vai brincando com essas formas, como você está aprendendo hoje, aqui essa questão das formas orgânicas. Começa a criar com essas formas, brincar com essas linhas, que você vai ver como o resultado vai ser sempre muito, muito legal. Então, ó, agora eu vou jogar aqui um tom azulado nessa flor aqui, um pouco de verde com azul, para fazer o contraste desse laranja aqui com esse vermelho, tá bom? Então eu vou começar nela aqui, vou pegar um tom de verde mais azulado aqui um pouquinho. Vamos lá. Vou começar com um tom de verde mais escuro aqui na beirada das pétalas. E aí a gente vai clareando aqui. Depois a gente vai vir com outro tom por cima, tá? O legal é tentar não deixar muita marca na transição da cor. Ó, você vai passando o lápis várias vezes. Vocês reparam como eu vou trabalhando com lápis, fazendo meio que círculo, tá? Aquela história de, só pode pintar assim ou só pode pintar assim. Isso é mentira, não existe, tá bom? Você vai pintando, direcionando o teu lápis para onde você quiser e trabalhando com esses círculos com a ponta do lápis, que aí você vai conseguindo tirar as marcas que vão ficando da sua pintura. Se você pinta só assim ou só assim, vai cansando a mão, né? Você vai chegar uma hora que tá doendo, você fala, não quero mais pintar, cansei, né? Uma outra coisa também que a gente tem mania de achar que só desenho pintado bem escuro é que fica bonito. Não, às vezes você trabalha com tons bem suaves e desenhos bem sutis na cor, né? Ó, que nem esse desenho aqui, ele é todo clarinho, ó, tá vendo? Todo trabalhado bem com tons mais claros. E ele tem a beleza dele da mesma forma, né? Do que um trabalhado com cores mais vibrantes, com cores mais escuras, como esses outros aqui, tá bom? Então, ó, vamos lá. O Bor vai me colocando a par da hora, tá? Quanto tempo falta pra eu não me perder aqui. Senão eu me empolgo. 30 minutos ainda. Oba! Vai dar tempo de terminar o desenho inteiro, hein? Então, ó, meio mais claro, bordas mais escuras, sempre seguindo o formato daquilo que você está pintando, tá? Ó, ponta do lápis sempre arredondada, para que você possa brincar à vontade aí com as cores. Espero que tenha inspirado aí bastante gente, mesmo quem não está desenhando agora, né? Uma hora pegar aí um bloquinho, uma folha de sulfite, rouba lá da impressora umas folhinhas de sulfite e começa ali a trabalhar com elas, tá? Aí eu falei que eu ia trabalhar com um pouco de azul por conta desse laranja, né? Então vamos lá. Vou pegar um pouquinho de azul aqui, vou pegar um outro tom. Ó, a gente vai vir mesclando um pouco de azul dentro aqui da flor, ó. Onde eu já passei o verde mesmo, tá? Ó. A gente vai dar uma azulada nesse verde, tá? Vamos lá.
aqui, eu vou começar a jogar já um pouco do azul também para ir preenchendo esse outro espaço. O mesmo azul que eu usei ali dentro da flor, ó, eu já vou jogar ele para cá também. Esse lápis aqui, gente, ele é aquele lápis de grafite soft, tá? Ele é um lápis que ele é mais molinho, é até um pouquinho mais oleoso. Ele tem um grafite bem molinho, tá? Tem outros lápis assim, ó. Esse aqui é um lápis aquarelável, né? Comprado de site de venda ali chinês e que tem ele tem um grafite muito bom também. Eu adoro, ele é aquarelável, ó. E olha como ele consegue uma pigmentação muito, muito legal, tá? E não é um lápis caro também, tá bom? Ó, Guns Granger, vamos ver o que é. Não, pode pintar na direção que quiser. Pode trabalhar a pintura, ó, tá vendo? Eu tô fazendo aqui, ó. Agora eu vou mudar isso aqui, ó, vou mudar a direção, vou começar a pintar aqui, ó. Opa, quebrou a ponta, deixa eu pegar aqui. Vou mudar aqui, ó. E aí, com esse redondinho aqui, ó, que você vai fazendo no lápis, ó, você vai seguir no formato do que você tá pintando e você vai trabalhando de forma arredondada com a ponta. Você consegue ir virando para a direção que você quiser e não vai ficando todo marcado o seu desenho, tá bom? Beijo, Thaís, lindeza, saudade. Vamos lá. Gente, pra vocês terem uma noção, aqui tem, espiando aí, tem aluno do Colégio ADV, beijo para todo mundo do Colégio ADV. Alunos do Colégio Embraer, beijo para todo mundo do Colégio Embraer. Meus alunos da rede municipal lá de Areiópolis, né, estão ali também participando. Então, um grande beijo aí para todos os meus alunos e ex-alunos, né, e amigos e mães de aluno, que está todo mundo aí assistindo essa live. Eu estou muito, muito feliz mesmo. Muito obrigada. Então, ó, vou mudando agora um pouquinho o tom, ó. Em qualquer direção, tá vendo, ó? O que vai me dar a beleza da minha pintura é justamente isso, é eu poder brincar com essas direções e deixando os meinhos mais claros, deixando algumas superfícies mais claras, outras mais escuras, que é o que vai dar esse efeito de degradê, ó, que vai ficando bem bonito. E o legal é sempre você pegar também o tom que você usou por último, que é o mais claro, você vir passando ele de leve por cima daqueles que você já passou, ó, que ele vai fundir uma cor na outra, tá vendo, ó? Você vai perdendo toda e qualquer marca que tiver no seu desenho, você vai perdendo. Ó. Tá vendo? Eu vou deixar depois pro final para falar do efeito do pretinho ali que eu falei que eu gosto de fazer, né, esses sombreadinhos em preto, esses risquinhos em preto bem por cima do desenho colorido. Ah, esse desenho aqui, gente, tem uma história muito legal. São sacis, ó, vocês devem estar vendo aí. São vários sacis, dá para ver aí, amor? Consegue visualizar? E esse quadro eu pintei ele foi para uma exposição aqui de Botucatu, né, por conta de ser a terra do Saci, foi no aniversário de Botucatu, e depois eu acabei deixando a tela lá, nunca mais fui buscar, deixei a tela de presente ali também para o pessoal ali do Museu de Arte Contemporânea, ali de Arte Moderna e Contemporânea de Botucatu, e acabou ficando lá essa obra do Sacis, que foi feita especialmente aqui para Botucatu, foi feita para uma exposição que teve aqui. Agora eu vou vir com um pouquinho mais de azul aqui próximo do laranja para poder ter esse contraste, tá? Das cores complementares que eu falei lá no comecinho. Vou deixar aqui o meio bem clarinho, ó, quase branco, porque eu quero que tenha essa luz aqui que dê essa sensação de volume, tá? Então eu vou escurecer bem a viradinha, ó, meu lápis aqui trabalhando do formato que eu tô, tá vendo? O formato da minha linha é o formato que eu tô pintando, ó. Tá? E aí eu venho puxando isso de forma aqui bem arredondadinho com o lápis e bem de leve para conseguir esse degradê aqui do escuro pro claro, tá bom? Vamos lá. Mais um pouquinho aqui de azul. Eu acho que eu vou manter as folhas nos tons de verde mesmo, né? Trabalhando as folhas aí nos tons de verde, para lembrar bem mesmo essa questão da natureza, mas cada um pode pintar a folha da cor que quiser, tá? Na arte a gente tem essa liberdade, a gente não precisa trabalhar com as cores naturais dos objetos que a gente está pintando, tá? A gente pode ter
liberdade, né? Depois de muita luta de muitos artistas aí, a gente consegue ter essa liberdade de trabalhar hoje com as cores que a gente quiser, da forma que a gente quiser. Uma coisa muito legal da gente perceber, aquela obra do Monet, né, que eu mostrei lá das cores quentes, da impressão sol nascente e tal, que é a primeira obra considerada impressionista, a gente pode dizer que os impressionistas eles abriram as portas aí para que a arte fosse se modificando, né? Pense que até então a arte vinha toda cheia de regras, né? Cheia de regras acadêmicas, e aí ela começa a se modificar depois do impressionismo. Tá? E aí nós vamos tendo outros movimentos, né? O expressionismo, o fauvismo, que naquela obra do Matisse que eu mostrei, é do fauvismo, né? Que é cores bem contrastantes, cores bem vivas. Aí a gente tem o movimento pós-impressionista também, logo depois do impressionismo, com Van Gogh, Gauguin, Cézanne, né? Então a gente vai tendo ali várias modificações acontecendo na história da arte e que vão abrindo as portas para que a arte contemporânea, a arte moderna, contemporânea, pudesse ocorrer, tá? Então hoje a gente tem essa liberdade de criação artística graças a esses artistas todos aí que enfrentaram muito perrengue, né? Não tinham as suas obras compradas, tinham suas obras proibidas de serem expostas nos salões de arte, e aí eles foram depois ganhando seu espaço e abrindo as portas aí para que a gente pudesse ter uma arte muito mais livre. Hoje a arte contemporânea, ela consegue trabalhar com elementos eletrônicos, né? Com uma diversidade de materiais, que nem o que nós estamos usando aqui são materiais convencionais, esse material que a gente compra em papelaria, em loja de artes, né, lápis de cor, papel e etc. Mas existem várias outras formas de se produzir arte com materiais não convencionais. Eu poderia, por exemplo, estar pintando em cima de uma telha ou de um pedaço de pedra, né, que seriam materiais não convencionais. Eu poderia estar usando elementos extraídos da natureza para fazer a minha pintura, então são materiais não convencionais. Tá? Então na arte contemporânea existe muito esse uso dos materiais não convencionais também. Tá? Vou trocar o tom de azul para a gente poder fazer um degradê legal aqui. Ó, às 16h30 tem dança ao vivo com o coletivo, deixa eu ver aqui, Imã, é isso? Coletivo Imã. Então, dança ao vivo às 16h30 pelo Insta, tá? Meu marido está colocando o Insta aqui, eu já falo qual que é, tá bom? Então, para vocês acompanharem depois a programação toda aí, que tá muito, muito legal hoje para vocês curtirem um pouquinho de arte, de música, de cultura dentro de casa. A gente está passando por um momento tão difícil dentro da cultura, né? A cultura que é responsável aí por 4% do PIB brasileiro, né? Ou seja, é muito maior do que vários outros segmentos, até industriais, né? E está sendo tão deixada de lado lá na cadeia, lá de cima, né? Tá meio colocando ali, sendo colocado um pouquinho de lado ali. Mas a gente vai ganhar essa briga, né? A gente é forte, artista é forte. Peraí, já vem mais recadinho que eu já vou falando tudo de uma vez, tá? Então, mais uma vez aí agradecer a Carol, seu Arnaldo, a Cris, porque eu sei que são artistas também e que sofrem, né? Quando as coisas não saem da maneira que quer. Sofrem bastante com essa questão desses editais todos, dessa briga frequente, porque não é fácil ser artista e ter que lidar com burocracia, não. Mas tudo vai dar certo. Então vamos lá, recadinhos aqui. Às 16h30, dança ao vivo com o Coletivo Imã pelo Insta do @eucuidodacultura, tá bom? Então acessem lá para poder assistir, que vai ser muito bacana com certeza. E às 18h30, Sara Fernandes ao vivo com música também no Instagram, só que agora é Ian Sara Fernandes, tá? Então, ó, Ian Sara Fernandes é ali o Insta que vai rolar a música ao vivo às 18h30. Então, atração às 16h30, atração às 18h30 e tem muito mais coisa rolando por aí também. É só fuçar no meu Face, eu coloquei programação, dá pra ver por lá também. E na página do Eu Cuido da Cultura e também na página do evento Esquenta pro Edital, né? Virada do Esquenta pro Edital. Tem lá também no evento toda a programação
para vocês acompanharem, tá legal? Vamos lá. Nossa, eu gostei tanto desse pedaço aqui de baixo, esse roxo com esse verde, ficou muito, muito legal. Eu vou fazer algumas folhinhas agora para vocês verem, tá bom? Daqui a pouco não dá tempo. Então, ó, vamos lá. Eu vou começar essas folhas assim, ó, com um tom de verde bem forte aqui na beiradinha, mais clarinho no meio, sempre tirando as marcas, tá? Vamos lá pro outro. Depois eu vou vir com outro tom de verde também, tá? Eu gosto sempre de mesclar, nunca gosto de usar uma cor só, uma cor por isso. Eu faço na tinta também, tá? Quando eu vou pintar minhas telas, eu sempre faço dessa forma, eu vou fazendo esse degradê. Na tinta a gente vai usando a tinta branca, né, pra fazer esse efeito de luz ali no meio. Aqui com o lápis de cor não dá, tá bom? Nossa, voou dos outros. Você falou que era meia hora, agora já falta 15. Passou muito rápido. Então vamos lá. Gente, a ideia era isso mesmo, era dar dicas, tá? Para que vocês aí coloquem em prática nos desenhos de vocês. Sintam-se à vontade para desenhar, né? Sem o medo, né? Daquela coisa de, ai, mas eu não sei, né? E assim por diante. Obrigada, Henrique, lindezo, da tia. Que bom. Você é bom no desenho, cara. Tem que continuar desenhando, viu? Filho do Samuel Ramos, o Henrique. Desenha bem pra caramba também. Então aí, vamos lá. Vamos fazer mais uma coisa aqui. Muito obrigada. Gunks Grange, assim que se pronuncia? Gunks Grange? Valeu, obrigada, viu? Então, ó. E essa combinação de cores, gente, vocês têm em mente, ó, na internet vocês conseguem achar modelinho de círculo cromático para fazer. É que eu falei que se eu fosse construir o círculo cromático aqui com vocês também, ia ficar muito longo, né? Muito cansativo também. Tem que ser tudo ali certinho, então dá para achar modelinhos de círculo cromático na internet para vocês copiarem, que aí fica facinho, ó, triângulo, cores primárias em voltas secundárias, e no círculo grande a gente vai ter ali quentes e frias, né? A gente vai ter as complementares, vai ter as análogas, então criar essa combinação de cores é muito instintivo também, tá? Vai muito daquilo que você quer passar no seu desenho. Então, se você é um dia que você está mais tranquilo, mais zen, mais relax e tal, você trabalha com cores mais frias, que seriam os tons, todos os tons de azuis, todos os tons de roxo, tá? Todos os tons de verde. Então, a gente consegue ali ter essa gama de cores mais frias. Quando você quer algo mais visceral, né, mais ali animado, mais esfuziante, aí você vai trabalhar com os vermelhos, os laranjas, os amarelos, passando ali pelos pinks, né, pelos rosados mais intensos também. Então isso vai dando essa sensação, né, de leveza ou de movimentação dentro do seu desenho, tá legal? Eu costumo sempre falar assim, ó, vai no mercado, faz o teste, vai na beirada do corredor. Obrigada, Juju, lindeza. Júlia Vieira, linda, minha aluna. A gente faz assim, ó. Olha na beirada do corredor de produto de limpeza. Tá? Chega lá na ponta do corredor e olha na perspectiva dele. Você vai perceber que você vai ter cores muito mais delicadas, que remetem à questão de leveza, né? Que vai remeter à questão de frescor. Por quê? Porque eles querem vender o produto de limpeza e você quer a sua casa com essa leveza, limpeza, frescor e perfume, não é? Então, as cores vão ser sempre verdinho, né? Vai ser sempre azulzinho, roxinho claro, sempre essas cores mais delicadas. Se você for para a parte dos chocolates, das bolachas, desses alimentos que são mais calóricos, você vai perceber que as embalagens são todas puxadas para os tons mais quentes, vermelhos, laranjas, marrons, né? Ou seja, você vai ter essa diferenciação dentro ali mesmo da intenção que aquela equipe de marketing, que aquele mercado tem na venda dos seus produtos. Então, corredor de produto de limpeza, as fábricas sempre fazem embalagens mais delicadas, com cores mais frias, e nos produtos ali alimentícios, né, principalmente aqueles mais gostosos, né, chocolates, bolachas, como eu falei, as cores mais quentes, mais vermelhos, mais vibrantes, mais laranjas. Obrigada, Marlene, muito obrigada, que bom que você está gostando. Marlene, minha coordenadora lá da Embraer, né, da área de linguagem, estamos juntos aí na luta também pela educação. Então, ó, eu adoro mesclar, gente, vocês estão percebendo, né, que eu gosto muito de fazer
esses efeitos. Eu estou com uma cor, daqui a pouco eu vou e jogo outra cor ali por cima, porque isso vai me dando essa sensação que eu gosto de degradê, né? De ter essa mescla de cores, tá bom? Então vamos lá. Vou continuar agora aqui o pescoço dela com um tom de amarelo um pouco mais intenso. É óbvio que não vai dar tempo da gente fechar todo o desenho, né? Mas acho que dá para vocês terem uma noção, né, ali de como está sendo feita essa combinação de cores, porque a intenção era estimular vocês a fazerem aí em casa o desenho de vocês, tá? Quem não conseguiu fazer hoje não tem problema, às vezes não estava com material disponível, mas depois eu quero ver durante a semana aí, vai fazendo, entra lá manda pra mim no meu Face, me marca nas publicações, é Carla Panini, tanto no Instagram quanto no Face, bota lá que eu quero ver como é que ficar nesses desenhos. E lembrando aí, quem não se inscreveu ainda no Vamos Falar de Arte, por favor, se inscrevam, curtam ali os nossos vídeos, compartilhem. Entrem nas redes aí do Eu Cuido da Cultura também, para ter acesso aí a tudo que está acontecendo nesse movimento. Gente, sempre prestigie, né, qualquer movimento cultural, né? A cultura ela é de grande importância para que a gente tenha seres humanos pensantes. Eu falo que uma das minhas maiores paixões em ser professora de arte é que eu acho que a arte muda o mundo, né? E na verdade ela muda o mundo porque ela transforma seres humanos, né? A arte ela faz com que a gente veja o mundo de outras formas. A arte faz com que a gente vivencie experiências, né, através do nosso olhar, através do nosso sentir, que são riquíssimas, e isso a gente consegue em qualquer linguagem da arte, seja na música, seja no teatro, seja na dança, né, seja nas performances, seja na arte clássica ou contemporânea. Todas as formas de arte, elas abrem pra gente um nicho gigantesco de pensamento, né? Então a gente se torna mais crítico, a gente se torna mais criativo. Então uma das minhas grandes paixões em ser professora de arte é isso, é saber que eu planto a sementinha para que em algum momento, né, esse mundo seja transformado, que seja mais colorido, que seja mais vivo, que seja mais bonito, né, e isso para todo mundo, né? Então eu espero de coração que vocês tenham gostado, né, dessa nossa aulinha. Espero que vocês acompanhem aí, né, o trabalho do Eu Cuido da Cultura e da Secretaria da Cultura, seja de Botucatu, de São Manuel, de Jaú, né, da sua cidade aí que você mora, seja onde for. Esteja por dentro da programação, prestigie os eventos culturais que acontecem, porque eles vão sempre engrandecer, né? Giovana Souza, obrigada, meu amor, pela presença, por estar aí assistindo essa live também. Vou trabalhar com laranja um pouco mais escuro, para a gente conseguir uma profundidade aqui, ó. Gente, quando a gente fala, vocês me escutaram falar várias vezes, né, de luz, de profundidade e tal, isso é muito legal. Essa questão do volume, né, da luz e sombra, essa técnica surgiu lá no Renascimento, tá? Com os artistas do Renascimento, e ela tinha a função mesmo de dar volume, né? Na Idade Média a gente não tinha volume nenhum ali nas obras artísticas. E aí a gente tem... Oi, Thalita, obrigada, meu amor, valeu, pro Thalita. Filosofia, outra área aí também que precisa de bastante respaldo, né? Precisa que bastante gente olhe por essa área aí. Desvalorizam tanto, né, as nossas disciplinas aí, artes, filosofia, sociologia, e a gente está ali sempre junto, né, a área de linguagens, a área de humanas, fazendo ali com que os nossos alunos abram todo o seu potencial para que as outras disciplinas, amor, tá caindo aqui, para que as outras disciplinas também possam passar ali todos os seus ensinamentos, né, a gente transforma realmente esses seres humanos, e isso é muito bom, muito bom. Obrigada, Thalita. Ó, que legal que ficou isso aqui, ó. Então eu tava falando, minha gatinha tá causando ali. Só que se solta, ela vem aqui e ela quer derrubar tudo, aí não tem jeito. Então a gente teve que deixar ela um pouquinho presa ali para conseguir fazer a live. Então, ó, quando a gente fala em luz e sombra, eu tava falando disso ter sido criado lá no Renascimento. E hoje em dia ele é mega utilizado naquelas lives e tutoriais de maquiagem, gente. Sabe aquele povo que passa lá
contorno, iluminador, né? Isso é luz e sombra, é uma técnica lá do século XV, né? Que está sendo usada nas maquiagens hoje em dia. As meninas ali passam aqueles tutoriais, todo, parece, né, um rosto todo riscado de marrom, aí de branco em alguns lugares, né? E essa mescla desses tons de sombra e esses pontos de luz é que vai dar essa questão. O que eu quero esconder, né, eu dou uma escurecida. O que eu quero ressaltar, eu vou deixando mais claro. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Eita! O som continua, então peraí. Nosso prendedor aqui da câmera tá dando um probleminha. Tá dando? Deu agora, amor? Qualquer coisa fica segurando aí que tá no finalzinho. Então, ó, desculpa aí, gente. Como eu falei, né, o negócio é todo caseiro. A gente tá com tripé aqui, tá colocado no tripé, mas deu uma queda ali, tá bom? Então, essa questão da luz e sombra. Aonde eu quero que fique mais profundo, eu escureço. Aonde eu quero que fique mais ressaltado, eu vou deixando ali mais vivo, mais claro, tá? Com mais branco. Então, ó, aqui quando eu faço essa sombrinha aqui embaixo do pescoço dela, aqui, ó, eu já dou essa sensação de que o pescoço tá mais atrás do que o rosto, tá vendo? Então, a gente consegue ter esse elemento aqui. Ó, então o som tá funcionando, gente. Estamos sem imagem por enquanto. Deu uma queda aqui, né, pifou o celular aqui do marido na queda, que é o que estava usando como webcam aqui pra gente poder fazer essa live, tá? Então eu fico aqui muito grata pela presença de vocês. Ainda bem que aconteceu o desastre só nos 5 minutinhos finais de vocês. Ainda bem que aconteceu o desastre só nos 5 minutinhos finais. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem recadinhos aí que depois eu vou entrar no canal. Presença de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem recadinhos aí que depois eu vou entrar no canal para responder todo mundo, tá bom? Gente, depois a gente deixa no canal também. Eu vou deixar depois no canal também, nem que for um videozinho curtinho da finalização do desenho aqui, para vocês verem como que ele ficou prontinho. E eu quero ver o de vocês também. Me marquem aí nas redes sociais, coloca lá Carla Panini no Facebook, manda pelo Messenger, quem não quiser colocar ele público, tá bom? Que vai ser um grande prazer. Gente, um grande beijo, fiquem aí com as próximas atrações dessa virada do Eu Cuido da Cultura. E se divirtam, aproveitem aí esse final de domingo. Beijo para todo mundo!